Olá, hoje falaremos sobre um assunto muito importante, que é segurança do paciente. E segurança do paciente é um assunto muito abrangente. Segurança do paciente não é só enfermagem, segurança do paciente também é medicina, fisioterapia, qualquer área da saúde precisa conversar, precisa discutir, precisa aprender sobre segurança do paciente. Se você é envolvido com qualquer coisa da área da saúde, com qualquer área da saúde, a especialização é importante saber sobre segurança do paciente. Uma coisa importante a gente colocar aqui seria fundamental que, inclusive, profissionais que não são da área da saúde especificamente, como médico, enfermeira, fisioterapeuta, fono e etc., como as pessoas que trabalham no hospital terem um mínimo conhecimento, hospital, serviços de saúde, eu digo de modo geral, terem um mínimo conhecimento de segurança do paciente. Então, eu vou ser recepcionista, escriturário, eu vou ser maqueiro, enfim, qualquer área, qualquer profissional que está inserido dentro do serviço de saúde, seria fundamental saber um pouquinho sobre segurança do paciente. Já para as áreas assistenciais, como essas que eu citei anteriormente, elas são essenciais, não tem como. Hospitais sérios trabalham com indicadores na área de segurança do paciente. Então, de risco de queda, prevenção de lesão por pressão e vários outros tipos de indicadores, assim como de cirurgia segura. Então, hoje, a pretensão é conversarmos um pouquinho sobre essa pergunta feita. E essa pergunta, quando montei essa aula, eu fiquei pensando na minha vida, na minha experiência profissional. Então, em algumas coisas que eu já escutei de outros profissionais, de colegas profissionais, é possível aplicarmos segurança do paciente à assistência prática? E o que às vezes a gente acaba escutando? Que é muito complicado, é muito trabalhoso, que ocupa muito tempo, que os colegas às vezes não contribuem, que existem outros profissionais que trabalham na mesma equipe e às vezes não compreendem. Uma coisa que é importante deixar bem definido, tudo depende de como a instituição lida com esse assunto. Se lida com seriedade, é mais fácil que a equipe seja cobrada até um do outro sobre essa questão de segurança do paciente. Se por acaso, por algum motivo, que não vem ao caso agora, a instituição não valoriza esse assunto, é quase impossível que se trabalhe padronizado sobre segurança do paciente. Então, é preciso rever processos, é preciso rever algumas situações, quando a gente fala do profissional, de modo geral, né? O profissional da área da saúde. Então, ele obteve treinamento, na seleção foi questionado sobre isso. Se na seleção não foi questionado e não teve treinamento, há uma forma de a educação continuada, a gerência, o líder aplicar sobre isso. Então, tudo isso vai depender muito da instituição, vai depender muito de como as coisas são conduzidas nessa instituição. Mas segurança do paciente, indiscutivelmente, ela é fundamental. É importante discutir sobre isso. Então, respondendo à pergunta, sim, é possível. Mesmo que a sua instituição não tenha isso como protocolo, como indicadores, e por algum motivo não fomente esse assunto, o que seria uma grande falha. Ainda assim é possível. Da mesma forma que eu falo sobre humanização, quando eu falo sobre humanização, eu falo também nesse aspecto. É possível. Aí vem uma outra pergunta. É fácil? Não, não é fácil. Trabalhar com segurança, trabalhar padronizado, trabalhar com humanização dá mais trabalho, é claro, para um profissional que talvez seja preguiçoso, um profissional que talvez seja relaxado, vai ser muito mais trabalhoso aplicar a segurança e aplicar a humanização. Eu acredito numa tríade, quando a gente fala de saúde, de ensino em saúde, principalmente, e de assistência em saúde. E essa tríade ela é baseada em qualidade, segurança e humanização. Então, só resumindo um pouquinho, quando a gente fala de qualidade, nós temos que lembrar
Nós temos que lembrar que qualidade vai envolver, acima de tudo, a satisfação do cliente. Obviamente, a qualidade não é só isso. A qualidade é a eficácia junto com a efetividade, e isso vão gerar resultados que realmente, né, eficácia, eficiência que vai gerar efetividade. E isso tudo vai gerar satisfação no cliente. Então, a gente não pode esquecer que qualidade não é só uma parede pintada bonita, uniforme padronizado. A qualidade vai muito além disso. Existem ferramentas de qualidade que podem não só avaliar, como ajudar no gerenciamento da qualidade de qualquer instituição, não só na área da saúde, mas aqui especificamente na área da saúde. A parte de segurança, eu coloco só a segurança, porque a segurança do paciente realmente nós estamos nos referindo ao cliente, ao paciente. Mas eu coloco segurança porque é segurança de modo geral. Então, NR32, as normas regulamentadoras, elas protegem o profissional e o paciente. Na verdade, as normas regulamentadoras, ela vai ter mais uma visão para o profissional. Mas se eu protejo o profissional, consequentemente, eu protejo o cliente, o paciente. E vice-versa. Se eu protejo o paciente, o meu cliente, eu também estou protegendo o meu profissional. São coisas que estão intimamente ligadas. Então, segurança de modo geral e a humanização, que é um assunto longo, mas é muito importante. Então, humanização, trabalhar com essa tríade fundamental ou estudar esta tríade, qualidade, segurança e humanização, é algo que dá mais trabalho, vai levar mais tempo, mas a partir do momento que você trabalha com ética, com moral, né, valorizando a ética moral, principalmente ética, quando eu digo ética e moral, ali ligado ao código de ética. Já existe um padrão, já existe o que seguir, não é inventado, não é uma coisa, né, a ética, a minha moral de onde eu nasci, de onde eu cresci, da minha cultura. É muito além disso. É o código de ética. E aí, com ética, com moral, com equilíbrio, eu vou conseguir aplicar esses três. Novamente, não significa que vai ser fácil, significa que eu vou ter um pouquinho mais de trabalho. E depois eu vou acabar me acostumando a trabalhar corretamente. Esse seria o ideal, acostumar-se a trabalhar corretamente. Bom, então pensando nisso, vamos conversar um pouquinho sobre segurança do paciente. Eu gosto muito de fazer essa pergunta para quem está estudando e para quem já é formado, eu gosto de perguntar que tipo de profissional você quer ser. Quando você se formou, você queria ser que tipo de profissional? E para quem está estudando, quando você se formar, qual é o tipo de profissional que você quer ser? Isso eu pergunto em várias aulas, em várias palestras. É uma coisa importante de nós pensarmos. Às vezes a gente liga o botãozinho do automático, aquele velho botãozinho, maldito botãozinho do automático, e o que acaba acontecendo? Eu acabo fazendo as coisas de qualquer forma, correria do dia a dia, rotina, excesso de trabalho, excesso de problemas. E aí eu ligo o automático e eu não consigo lembrar nem o motivo pelo qual eu comecei a fazer um curso na área da saúde, né? O que realmente eu sentia lá no começo. Então, para quem está estudando, não deixe essa chama morrer. Por qual motivo? O que você quer ser quando você se formar? Qual tipo de profissional? E aí eu sempre coloco um ou o, porque se formar é fácil, entre aspas, né? Salvo algumas situações. Mas dependendo da escola, dependendo da pessoa que tem facilidade às vezes de fazer prova, ou que está numa fase boa, consegue passar. Ou às vezes passa no limite, né? Sempre fazendo recuperação ali nos 5,75 arredondado para 6. E aí você vai ser um profissional, mais um no mercado de trabalho. Você vai ser, né, uma pessoa que tem um certificado, tem um papel escrito que fez um curso técnico, ou você vai ser o profissional. Vai ser aquela pessoa assim exemplar, na forma de se vestir, na forma de falar, na forma de escrever e, obviamente, conteúdo técnico. Isso é uma escolha que nós temos que fazer. A escolha você pode fazer em qualquer momento da sua vida, enquanto você está estudando, e mesmo depois de formada, às vezes passa um tempo e a gente fica se questionando que tipo de profissional nós queremos ser. Quando e como somos lembrados?
Isso é uma pergunta, no mínimo, preocupante, porque algumas situações que a gente vê nos faz lembrar que a enfermagem e a medicina, a área da saúde, é muito vista de forma negativa. E na maioria das vezes, os jornais, as entrevistas focam muito nessa parte. Então, nós precisamos lembrar, isso é importante, o que a gente faz não diz respeito só a Bárbara. O que eu faço não diz respeito só a mim. A partir do momento que eu sou formada numa área e eu tenho uma formação específica, uma formação técnica, baseado em algo científico, eu também estou levando o nome daquela profissão. Então, se eu fizer alguma coisa errada, não vai ser só a Bárbara. Não é só o nome da Bárbara que eu mancho, é o nome da enfermagem também. Então, como, quando e como nós queremos ser lembrados? Só numa pandemia? Será que precisou uma pandemia para valorizarem a área da saúde? E valorizar, por enquanto, em algumas postagens, o que é muito bonito também. Mas e o salário? As condições de trabalho? Hoje, para um profissional da área da saúde conseguir se sustentar, basicamente, ele precisa de pelo menos 2 empregos. Se não forem 2, ele não consegue pagar suas contas e ter uma vida minimamente equilibrada. Então, em que momento também seremos valorizados nessa parte? Será que também não depende de nós trabalharmos cada dia melhor? Não estou criticando aqui a área, né? Muito pelo contrário, estou falando da área da saúde de modo geral. Nós precisamos o tempo todo nos questionarmos o que precisa melhorar para sermos melhor vistos, que o nosso atendimento seja mais valorizado, que o nosso trabalho, as nossas horas de trabalho. Então, a maioria das notícias que a gente acaba vendo são de coisas negativas, de fatos negativos, e a gente precisa lutar contra isso. Então, existem alguns movimentos que a gente vê na mídia de sempre colocar, né, coisas que são escondidas, coisas que não são faladas, falhas constantes, e nós precisamos lutar para que a segurança do paciente, de fato, ela seja valorizada. Eu vou mostrar um vídeo para vocês, e esse vídeo vai exemplificar um pouco da seriedade do que eu estou falando. Você viu essa reportagem no Bom Dia Brasil de terça-feira passada? Ana Luísa, um médico confundiu um ferimento de bala perdida com um corte. Aconteceu na cidade de Samambaia, no Distrito Federal. O Michael, de 11 anos, foi atingido por uma bala perdida no rosto na noite de Réveillon. A família teve que levá-lo a 3 hospitais diferentes até conseguir o diagnóstico certo. O primeiro médico que atendeu o menino não percebeu que havia uma bala entre a boca e o nariz e costurou o rosto dele com a bala dentro. Acredita? O Michael não está sozinho nesse drama, não. A estimativa é de que a cada ano mais de 500 mil brasileiros sejam vítimas de erros médicos. Agora, como explicar tantos erros? O que é possível fazer para garantir a segurança dos pacientes? Se os olhos são as janelas da alma, as pessoas eu via muito embaçado. Estes revelam uma história triste. Eu tive que parar de estudar. Eu acabei saindo do emprego onde eu estava, né? Essa é Jéssica, de 22 anos. Aos 15, ela descobriu que tinha uma doença chamada ceratocone. O ceratocone deforma a córnea, uma parte dos nossos olhos super importante para a visão. No olho direito, menos afetado, um simples tratamento com laser poderia resolver. Fizemos uma rifa e conseguimos fazer esse tratamento a laser no olho direito, que recuperou bastante. Já na outra vista, eu já não enxergava quase nada do olho esquerdo. Então, Jéssica procurou o Hospital de Clínicas de Porto Alegre. Eles te indicaram fazer o quê? Transplante de córnea no olho esquerdo. No direito não precisaria. Depois de 1 ano na fila, ela foi chamada. O anestesista me marcou com um esparadrapo acima da minha sobrancelha no olho esquerdo. Entrei no bloco cirúrgico e foi anestesia geral. Eu acordei e eu vi que o olho direito, eu não estava vendo nada. Aí eu toquei o olho e vi que estava tapado. Aí a enfermeira veio falar comigo e eu disse para ela, fizeram a cirurgia no olho errado. No dia seguinte, Jéssica voltou ao hospital. Tinha apenas uma pergunta para o médico. O que aconteceu?
Eu fiquei com raiva dele, fiquei muito nervosa. Quando ele falou que não, que estava certo, até pensei que eu que estava... Será que eu estou errando os lados? Mas não foi a Jéssica quem errou os lados. Os médicos acompanhavam o caso havia mais de um ano e, mesmo assim, fizeram a cirurgia do lado errado. Uma semana depois, um novo transplante. Agora, finalmente, no olho certo, o esquerdo. Isso faz 4 anos. E hoje? Aquela placa amarela ali do outro lado da rua, você consegue ler com óculos? Não, nem com óculos, nem sem óculos. Um borrão preto. Um tratamento a laser e 2 transplantes depois, Jéssica continua enxergando mal. Ainda espera por uma resposta. Acho que foi um descaso total. Mereço saber o que aconteceu. E agora, no hospital, o silêncio vai começar a ser quebrado. Você acha que seria possível dar essa resposta para ela? Sim, claro que sim. Histórias como a da Jéssica se repetem por todo o Brasil. Uma dona de casa que morreu num hospital público. Ela tinha um coágulo no lado esquerdo do cérebro, mas os médicos operaram o lado direito. Uma mulher morreu 12 horas depois de ter recebido uma injeção de sopa na veia. A gente sabe que erros matam os pacientes hoje. Matam há alguns anos atrás e continuarão matando no futuro. Mas quantos brasileiros são vítimas? Pesquisadores da Fundação Oswaldo Cruz analisaram 1.600 prontuários em 3 hospitais públicos do Rio de Janeiro e descobriram, de cada 100 pacientes, 7 são vítimas de erros cometidos por médicos, enfermeiros e outros profissionais da saúde que poderiam ter sido evitados. Dos 12 milhões que se internam todo ano, muito provavelmente, mais de 500 mil de pacientes têm algum dano provocado por um erro que poderia ter sido evitado. Erros existem, representam naturalmente resultados que são muitas vezes dramáticos e o ideal é se buscar a ausência absoluta do erro profissional. O Fantástico conseguiu uma rara autorização para gravar dentro da UTI. Passamos uma tarde inteira acompanhando o trabalho de médicos, enfermeiros e técnicos de enfermagem. Ao nosso lado, o tempo todo, os diretores do hospital. O Getúlio Vargas tem um núcleo de segurança do paciente, ou seja, um grupo que atua para reduzir os erros. Mesmo assim, em poucas horas, registramos erros. A consequência mais comum desses erros é a temida infecção hospitalar, que pode ser muito grave. Foi o que aconteceu com esse paciente. Ele chegou com um traumatismo craniano, mas hoje está sendo tratado de pneumonia que pegou dentro da UTI, provavelmente por causa de uma falha na limpeza do tubo de respiração. O próprio tubo facilita a entrada de bactérias nocivas na via respiratória do paciente. E foi isso que aconteceu nesse caso? É isso que provavelmente aconteceu nesse caso. Isso poderia ter sido evitado? Poderia ter sido evitado. No leito ao lado, um funcionário limpa um tubo desse tipo. Mostramos as imagens para um especialista em segurança do paciente que já organizou 7 congressos sobre o tema. Vou reparar, a luva está cobrindo toda aqui está pela metade. Qual o problema disso? Ele pode transmitir alguma bactéria que está num paciente para um outro paciente. Esse homem, no leito em frente, também tem pneumonia. Ele precisa ser colocado na cama com todo cuidado. Existe risco de contaminação para a equipe, mas... O paciente encostou na parte não protegida desse profissional, né? No cabelo e na parte de trás da roupa. Esse avental verde não estava fechado? Não estava bem fechado atrás. Deveria estar com tudo. Isso aumenta o risco de infecção na unidade. A direção do hospital diz que incentiva o registro dos erros. Logo depois dessa entrevista, o Dr. Bruno, coordenador da UTI, escreveu em um relatório o que viu de errado naquela tarde. Se eu não enxergo o meu problema, então eu não consigo resolvê-los. Erros podem salvar vidas? Podem e salvam. Quando a gente aprende com ele e não deixa que da próxima vez ele atinja o nosso paciente. Desde 2013, o Ministério da Saúde determina que todo hospital tenha um núcleo de segurança do paciente, como o do Getúlio Vargas. Todos os incidentes, com ou sem vítimas, devem ser relatados à Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária. E esses problemas todos, eles poderiam ter sido evitados?
evitá-los totalmente é difícil, mas eles precisam ser muito diminuídos se fossem observadas algumas normas que estão definidas pelo próprio Ministério da Saúde no Brasil. O problema é que essas normas são praticamente ignoradas. Existem no Brasil mais de 6.600 hospitais, mas só pouco mais de 1.200 núcleos de segurança do paciente estão cadastrados na Anvisa. Quer dizer, 81% dos hospitais no país não cumprem a obrigação. Estamos chegando aqui no hospital, seu Fábio. Fica calmo, a gente vai atender o senhor. Mais um caso grave na emergência do maior hospital da América Latina. Fábio tem 50 anos. Está há 2 horas com dor no peito. O senhor tem alergia a alguma medicação? No meio do atendimento, o coração para. Até que, de repente... Ok, pessoal. Na verdade, Fábio, o paciente, é um boneco. O que você acabou de ver é uma simulação. Os instrutores ficam na sala, olhando tudo. E até emprestam a voz para o Fábio. Esse é um treinamento da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Apesar de ser uma simulação, a gente mesmo fica envolvido com a emoção do caso. Quando a gente está sob estresse, a nossa atenção ela fica mais focada. E a gente não consegue integrar as diversas informações que existem, por exemplo, no atendimento de emergência. A ideia é aprender com os erros. Você acha que cometeu algum erro? Acho que sim. Talvez a questão do tempo, às vezes a gente esquece de marcar o tempo. Ixi, eu tô sem relógio. Hora do veredito. A cada 2 minutos você checa o pulso. Então você tem um relógio ou um cronômetro, é fundamental. Na parada cardíaca, você não marcar tempo, você não fazer uma marcação adequada dos passos da sua recitação é um erro. Alguma vez no seu trabalho você já errou? Não sei, né? No que se refere a erro médico, fica difícil eu dizer, né? O que você acha? Eu acho que não. Na UTI do Hospital das Clínicas, a equipe do Dr. Bruno participa de outra simulação. Aqui, o boneco paciente está com um tubo de alimentação no pulmão, em vez do estômago. Isso pode ser fatal. O paciente está desaturando, começou que horas? Estetoscópio, por favor. Situação que já aconteceu com o Dr. Bruno na vida real. Eu estava ouvindo o cuidado do paciente. Se é um pouco mais narcisista, você vai falar, não, eu sou perfeito, eu não erro, as coisas não são assim. Todo mundo erra. Cabe a gente tentar diminuir esses erros e aprendendo com eles. Um piloto de avião, quando ele erra, morrem 300 pessoas. Certo? A diferença é que ele morre junto, né? Quando eu erro, morre uma pessoa, certo? Mas eu não morro junto. Checklist antes da decolagem. Baterias 2 em 1, checadas automáticas. Luzes de emergência, checada. Comandos de voo, checados. Tripulação, decolagem autorizada. No mundo da aviação, não importa o destino ou a duração do voo. É obrigatório checar tudo antes de decolar. O famoso checklist. A gente pode esquecer, a gente é ser humano, a gente pode errar. E aí o checklist vem justamente para a gente evitar esse esquecimento. É muito mais seguro voar do que fazer qualquer procedimento em qualquer área da saúde. A medicina tem que aprender com a aviação. E assim o checklist chegou a algumas salas de cirurgia. Paciente Rui Antônio Aquino de Azevedo, prontuário 1795824, correto, doutores? E é checado se a cirurgia é a correta, se o paciente é correto, se ele está identificado corretamente com a marcação da cirurgia, o nome do paciente. A gente checa se a sala está apta e preparada para receber esse tipo de procedimento. Obrigado, tenha um bom procedimento. Num dos principais hospitais particulares de São Paulo, o checklist é uma das ações para diminuir o número de erros. E essas perguntas, que parecem óbvias, se repetem antes de cada cirurgia. Nós somos sujeitos a falhas e são seres humanos dentro de um ambiente complexo que pode gerar distração. Falar de erro nas equipes de saúde é um tabu? Sim, com certeza. Na faculdade a gente aprende a ser super-homem. A gente não é dito pra gente que os médicos erram. Pode apagar a luz de cima, por favor? Durante 2 meses, o Fantástico procurou dezenas de médicos. Quase ninguém quis gravar entrevista sobre esse assunto tão incômodo. Mas o Dr. Camargo aceitou. Eu não me trataria
com um médico que dissesse que nunca errou, porque esse médico tem um de dois problemas. Ou ele mente, ou ele é tão incompetente que ele não consegue perceber onde errou. José Camargo trabalha em Porto Alegre. É cirurgião há 45 anos. Já fez 30 mil operações. Comandou o primeiro transplante de pulmão da América Latina em 1989. Tem muito médico que acha que a ideia de que ele é falível vai diminuir a sua reputação. Eu já cometi erros. De um, ele nunca esqueceu. Um paciente com câncer que tem uma cirurgia programada para remover metade do pulmão, ele desenvolveu sinais de infecção. Eu tinha feito um erro técnico, sacrificado uma artéria que não podia ter sido. Como foi para você, doutor, olhar para ele e falar, eu errei? Sofrido, né? Eu disse, vamos ter que reoperá-lo, porque eu fiz uma opção equivocada, eu me lembro muito bem da cara de confiança com que ele disse, vamos lá, doutor, eu confio no senhor. E a relação que eu tenho com ele até hoje é de grande proximidade. A verdade é a coisa mais preservadora da dignidade de quem trabalha. Né? E isso que o Dr. Camargo tanto valoriza é o que Jéssica tanto busca. A verdade. Por que ela recebeu um transplante no olho errado? Gostaria bastante de saber o que aconteceu. Ela veio para o hospital para operar o olho esquerdo e foi operado o olho direito. O que aconteceu? Não estou entendendo a tua pergunta, Luciana. O que aconteceu assim, ela operou o lado então trocado, mas depois ela operou o outro lado. É isso que tu quer que eu responda? Não, o que eu queria entender é por que ela veio para operar a córnea esquerda, o olho esquerdo, e ela foi operado o olho direito. Por que isso aconteceu? Entendi. Bom, foi uma troca de lado porque a gente ainda não estava com o processo completamente implantado e não tinha, além da marcação com a caneta, toda a verificação e a checagem antes do início da cirurgia. A checagem de que fala a diretora é o checklist, que mostramos há pouco para verificar as informações básicas antes da cirurgia. O antibiótico profilático foi realizado, doutor Bruno? A marcação com a caneta é muito simples. A tinta não sai fácil da pele e indica o lado certo da operação. Já o esparadrapo pode cair. Esse esparadrapo não estava no olho da paciente quando ela chegou na sala de cirurgia, na hora de iniciar a cirurgia, e não havia nenhuma outra marcação. Muitos erros que não se justificam. As culpas estão ali estabelecidas. Inclusive são erros como esses, que são erros crassos, erros por inobservância de parâmetros básicos de segurança. A justiça mandou pagar a Jéssica R$20 mil por danos morais, mas o hospital recorreu. E até agora a jovem que sofreu um transplante no olho errado não recebeu nada. O que aconteceu com o tal esparadrapo? Nunca vou saber o que aconteceu. Então, nós pudemos ver aí o vídeo que ilustra um pouquinho do que pode acontecer quando não há um padrão, um processo completo sobre segurança do paciente. Nós vimos, inclusive, a coordenadora de qualidade justificando, né, o que poderia ter acontecido. E é muito simples, triste, porém simples, e ela acabou explicando depois com uma resposta um tanto quanto irônica, mas ela falou o quê? Ela falou que faltou processo, que no processo, o processo estava incompleto e que não havia ainda o checklist, que eu vou falar mais para frente, quando nós começarmos a falar sobre as metas de segurança do paciente. Então, a gente precisa sempre perguntar, como e quando eu quero ser lembrado? Será que eu quero fazer parte de uma equipe dessa? Depois eu vou mostrar um outro vídeo para a gente tirar essa imagem ruim que fica, né? Mas é importante termos isso na nossa cabeça, como conscientização. Lembrem-se que aquela tríade que eu falei para vocês, qualidade, segurança e humanização, é preciso conscientização. Não adianta ter um monte de protocolo, senão você vai tratar aquilo como mais um papel, mais um documento e não vai valorizar. Essa frase
ela resume um pouco da atenção que nós precisamos ter em relação à segurança do paciente. Então, essa frase consegue ilustrar, consegue mostrar o quanto nós precisamos ter atenção, principalmente hoje. Sempre foi preciso falar sobre segurança do paciente? Com certeza. Sempre foi preciso ter protocolos ou padronização? Sim, não era como é hoje, mas sempre foi preciso ter cuidado. Mas essa frase de 1997, de Chandler, mostra como hoje isso é mais intenso. Então, olha só, a área da saúde costumava ser mais simples, menos eficaz e mais segura. De fato, era mais simples. Não tínhamos tanto o que estudar, não tínhamos tanto o que falar, tinha bastante coisa, mas em comparação com hoje, era bem menos. Então, nesse ponto, se torna mais simples. Era mais fácil, às vezes, ter uma especialidade, ou até, se fosse o caso, uma pessoa ter mais de uma profissão, mais de 2, 3 faculdades. Era muito diferente do que a gente tem hoje, principalmente na área da saúde. A área da saúde é hoje mais, assim, simples, né? Menos eficaz. Então, não tinha os mesmos antibióticos, os mesmos procedimentos, as mesmos analgésicos. Era menos eficaz, mais segura. Acabava sendo mais segura porque a gente não tinha tantos procedimentos e isso não interferia tanto nos resultados. Infelizmente, também era menos eficaz. Então, uma coisa aí vai caminhar junto com a outra. Já hoje, ela é complexa, extremamente complexa. Nós sempre temos um protocolo novo, uma pesquisa nova, um estudo novo, um livro novo, mas é mais eficaz. Nós temos vários tipos de cirurgias e procedimentos que antigamente nós não tínhamos e menos segura. Pela quantidade de conteúdo que nós precisamos estudar, a quantidade de protocolos que nós precisamos estabelecer e implantar, ela se torna menos segura. Então, nós precisamos ter isso em mente e sempre trabalhar e estudar pensando, peraí, se ela é menos segura, o que eu posso fazer para torná-la mais segura? Existem ferramentas, inúmeras ferramentas para isso. E aí, obviamente, a gente não pode esquecer do que o pai da medicina disse, e Hipócrates, como pai da medicina, lá em 460 antes de Cristo, há muitos anos atrás, ele escreveu, né, ele recitou, enfim, ficou registrado que ele disse que primum non nocere, primeiro não causar danos. Então, é a premissa da área da saúde. Todos os profissionais da área da saúde deveriam ter isso em mente. Primeiro de tudo, não devemos causar danos. Já dizia aí o pai da medicina. E é a precursora da enfermagem, há controvérsias, mas a conhecida como precursora da enfermagem, Florence Nightingale, entre 1820 e 1910, que foi o tempo que ela viveu, ela também deixou registrado esse pensamento, essa verdade que nós devemos levar para a vida e que tem tudo a ver com o que Hipócrates deixou registrado. Então, o primeiríssimo requisito de um hospital, e aqui a gente pode ampliar para serviço de saúde, é o princípio de que ele não deve causar danos. Então, esse é o primeiríssimo requisito. Antes de qualquer coisa, nós não podemos causar nenhum tipo de dano, seja físico, mental, psicológico, financeiro, não importa. E aí, para a gente entender essa qualidade em saúde e a segurança do paciente, a gente não pode esquecer que a enfermagem, a medicina, a área da saúde, ela não surgiu do nada. Ela surgiu através do descobrimento, né, do esforço de muitos profissionais, estudiosos, filósofos, cientistas ao longo dos anos. Então, se nós formos estudar, por exemplo, lavagem das mãos, dá para você fazer um TCC sobre isso. Dá para você fazer um TCC sobre lesão por pressão e ainda assim você vai ter que especificar uma linha de pesquisa.
Por que eu digo isso? São assuntos onde eles foram desenvolvidos desde lá de antes de ter até registros formais, como livros e pesquisas científicas, até agora. No momento que a gente tem tudo registrado, não só por escrito, mas também por vídeo, por voz. Isso é muito bacana. Então, se nós respeitarmos essa história, essa cultura da área da saúde, nós vamos entender a importância dessa qualidade. Esse dado, ele é triste. Ele caminha aí no mesmo ritmo do vídeo que nós assistimos. Então, 1 em cada 10 pacientes no mundo é vítima de erros e eventos adversos evitáveis durante a prestação de assistência à saúde. 1 em cada 10 é muita coisa. São muitas pessoas. Se eu tenho 100 pacientes internados, 10 vão sofrer, então, algum evento adverso que poderia ser evitado. Evitado como? Seguindo os protocolos, as ferramentas de segurança do paciente. Por isso, nós estamos discutindo isso hoje. O que é a segurança do paciente? Não pode ser uma coisa. Tem gente que fala assim, segurança do paciente, e cuidado, isso cai em entrevista, em processo seletivo. O que é a segurança do paciente? A segurança do paciente é não deixar o paciente cair. É não errar a via de administração. Isso faz parte, mas isso não significa, não resume, não é a definição de segurança do paciente. Segurança do paciente é um conjunto de ações. Conjunto de ações. São várias coisas que eu consigo fazer, que eu devo fazer e devo observar. Aí sim, voltadas à proteção do paciente contra riscos e danos desnecessários. Não estamos falando, às vezes, de eventos que podem estar ligados ao tratamento. Então, vamos pensar numa quimioterapia. Dependendo da quimioterapia e do paciente, pode provocar o quê? Vômito, náusea, mal-estar, diarreia. Isso, infelizmente, é um evento, é algo esperado. É uma situação esperada. Porém, quando nós estamos falando de um erro de via de administração, não é esperado. São danos desnecessários durante toda a atenção prestada no serviço de saúde. Então, esse conjunto de ações é que vão definir e vão auxiliar para que a gente possa entender melhor essa segurança do paciente e que possa não só entender, mas executar, para que a gente possa, né, de fato, conduzir ao atendimento, à assistência. Para facilitar, então, esse entendimento desse conjunto de ações, existem as 6 metas para a segurança do paciente e os 10 passos que eu vou falar daqui a pouco, no próximo vídeo, tá bom?